Muito bem. E é nesse sentido que nós podemos dizer que chegamos aos 48 anos, dedicados a pregar a palavra do Senhor e a fazer com certeza muitos frutos ainda da semente lançada, nós com certeza vamos poder alcançar. Então, amigos, irmãos, queridos, lembro-me muito bem da missionária Isabel, que também esteve conosco, esteve aqui participando também do andamento da nossa congregação. Aí faço novamente um interregno para convidar o pastor Joel dos Santos Maia, e por gentileza, permita-nos a honra de vir até nós e se assentar aqui, e para nós será sempre um lugar bom. Muito bem. Estamos falando também do pastor Daniel Serenato, que faz parte da história desta igreja, e de todo este tempo nós completamos 48 anos. Caminhando um pouco mais, nós chegamos por aqui com o pastor Serafim. Não podemos esquecer também de que nós tivemos aqui o pastor Eleazar, o pastor Joaquim, logo após também faz parte da nossa história, o pastor Leonel, o pastor Ebenezer, que eu acredito que assim que a congregação de Marabá ela se iniciou, esteve por lá. Eu não sei quantos aqui puderam conhecer o pastor Ebenezer. Podemos falar também. Não. Muito bem. Já lançada a semente, iniciada a igreja de Capitão Poço com o pastor Cleistone. Atualmente é o pastor Marquinhos. Tivemos também, ou temos, fazendo parte da história, o pastor Joel dos Santos Maia. Ainda parte dessa história, o pastor Glauco Fonseca, hoje, à frente da congregação da Pastores. Da Igreja Evangélica Congregacional dos Pastores. E lá em Marabá, hoje nós temos o pastor Valdemir. Também não podemos esquecer nem ofuscar aqui a missionária Olímpia. Ela é parte da história da Igreja Evangélica Congregacional, onde por muitos anos lautou no município de Paragominas, hoje o município que mais cresce na região nordeste do estado do Pará. Então, são 48 anos dedicados a pregar a palavra do Senhor, dedicados a fazer com que nós nos identifiquemos como cristãos para levar a palavra e com certeza produzir ainda muitos mais frutos. Mas é necessário que continuemos o trabalho. Este trabalho, e com certeza temos a bênção de Deus, para que possamos caminhar sempre juntos e conforme é o tema do nosso aniversário, o Salmo 133, verso 1, que começa esse ó aqui é uma interjeição.
classe de palavra é invariável e promove a sensação, uma sensação emotiva, uma sensação de alegria, uma sensação, com certeza, daquilo que é bom. Porque existe a continuidade desta interjeição. E o que diz a continuidade desta interjeição? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vejam o quanto é importante e de que maneira salutar tem sido a criação deste tema para comemorar os 48 anos de existência da Igreja Evangélica Congregacional. Portanto, todos nós somos bem-vindos a comemorar, bem-vindos a participar, bem-vindos também a ter esta comunhão, esta alegria, os 48 anos da Igreja Evangélica Congregacional. Amém por isso, igreja? Vamos então começar entoando o hino de número 245 do nosso hinário. O hino de número 245 faz parte do nosso cancioneiro. Eu posso dizer que é uma identidade nossa, porque é um cancioneiro onde há hinos, com certeza, com muito mais inspiração divina do que nós possamos imaginar. É só analisar e prestar atenção na letra do que na letra que é colocada. Nós podemos quem tem esses hinos possa fazer o acompanhamento. Não, 245, culto à caridade. Bem, quem souber, entoe conosco. Vamos ajudar. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos, com amor e fervor, santo e compassivo, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício que expiou, ouviu o pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo, vem ocupar o templo, preceptos divinos.
Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita, com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem ocupar o templo. Com gentileza ainda, neste mesmo enredo espiritual, nós vamos cantar o hino de número 233, hino de gratidão ao Senhor pelo seu amor e porque nos concede a graça de estarmos comemorando os 48 anos de história da Igreja Evangélica Congregacional em Belém do Pará. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança do céu, como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar a seu bom Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? E ainda, neste mesmo momento de alegria acima de tudo, e de união e de comunhão, vamos fazer a leitura do tema deste ano das festividades da Igreja Evangélica Congregacional. É o Salmo de número 150, não é isso? Não? 133. Fiquemos de pé em referência à palavra do Senhor. Aí nós vamos fazer aquela leitura responsiva. Se alguém pudesse com a sua Bíblia compartilhar com os votos, eu vou mostrar
Salmo de número 133, leitura responsiva. São só 3 versos, mas muito importantes para a vida de cada um de nós. Eu leio primeiro, na leitura responsiva, a igreja deu segundo, terceiro, leiamos todos juntos. E diz assim: é a excelência da união fraternal. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É coroa precioso sobre a cabeça, igual graça para a barba, todos. É como o orvalho é bom que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra para o nosso entendimento. Eu quero pedir a Sueli, que neste momento, pela palavra, nos eleve a Deus em oração. Por gentileza, Sueli. Amém. Ouvir você fala. Muito bem. Na esteira desses 48 anos, nós também aprendemos a cantar muitos instrumentos. Volto a dizer, nosso livro de salmos hinos, ele é uma identidade da nossa congregação, todo mundo da nossa igreja. São hinos bonitos, mas eu acredito que, pelo menos no meu tempo de juventude, quando eu cheguei um tempinho aí. Não falo muito tempo não, mas cheguei um tempinho. Nós aprendemos também muitos louvores, certo? Com alguns grupos cristãos que nos incentivavam a cantar muitas músicas bonitas. E eu acredito que nessa nostalgia, nessa reminiscência, a gente lembra de alguns. Vê, eu vou falar aqui com o Ismael. Ismael, fale sobre uma música do conjunto Vou Favorecer, que nós cantávamos muito aqui. Parte também desses 48 anos, que nós estamos aí nesta esteira contínua da nossa história. Lembra de algum? Venha me dizer que você não vai esse tempo, porque eu sei que é. Deixa eu ver aqui, Não lembra? Você cantou muito. Vou favorecer século XX, que agora é século XXI. Também fez parte desse nosso tempo o grupo Logos. Logos, eu vou perguntar. Eu acho que a Ivone. Não. Não, eu pergunto ao Afonso. Ao Afonso. O Afonso do grupo Logos, ele conhece, sabe? Vencedores por Cristo também foi um outro grupo, certo? Que nos incentivou esses cantos maravilhosos e que nós aqui cantávamos assim com tanta alegria, com tanta motivação acima de tudo, sempre aqui na agradabilíssima união nossa, como sempre buscamos viver. Do grupo Vencedores por Cristo, eu lembro do Salmo 108. O Salmo 108, por sinal,
nós tentamos cantar aqui no dia do reencontro. Então foram grupos que, claro, outros cantores, por exemplo, o Afonso. Afonso, você lembra uma música do Grupo Logos aí? No tempo que você também cantava muito, na canta, dizendo que parou de cantar. Autor da minha fé. Autor da minha fé. Eu acho que era uma identidade sua, assim como alguns hinos aqui, que o pastor diz que é a minha identidade. Não é meu, é a minha identidade. Por quê? Porque às vezes nós nos afeiçoamos a ele e gostamos de cantar, não em detrimento aos demais. Então, eles são muito bonitos. Então, faz parte da nossa história nesse país, meus irmãos. É lembrar sempre. É um motivo para nós de alegria, de envolvimento, por mostrar também isso nos provocou sempre esta união. A Lúcia lembra do novo alvorecer, lembra, Lúcia? Você cantou muito, cantamos juntos. Não lembra de nenhum, né? Muito bem. Então, isto veja o quanto isso foi importante na vida de cada um de nós. Estamos aqui para receber. E eu quero aproveitar, deste testemunho, poder também apresentar as pessoas que nos visitam. Eu estou verificando aqui uma senhora. A senhora, na minha concepção, a senhora está me visitando. É isso? Dona Nazaré? Dona Maria de Nazaré? Seja bem-vinda em nome do Senhor. Está aqui a nossa família para abraçá-la e querer que a senhora faça sempre parte também desta nossa família de Deus. Amém por isso? Amém. Pessoal de Paragominas é quase não visitante. Não é isso? É o Ismael, a Sueli. Essa menina aí, eu esqueci o nome dela. A Jacirene. A Francisco, Jacirene da Francisco. É quase igual, né? No nosso amigo aqui eu também já ouvi. Eu não ouvi você já? Você não é o gato? É isso. A minha memória ainda está muito boa. Meu amigo, você sabe que essa família é nossa. E ter vocês na nossa família, para nós é bom demais. Ver se eu consigo enxergar. Bom, do lado daqui nós temos os meninos aqui do nosso projeto social. Mateus, o Riano. Eu esqueci o teu nome. Oi? Raimundo? Caiano? Juan? Cauê? E Gabriel. Muito bem, estão conosco também. Eu não posso considerar mais visitantes, vocês visitantes, entendeu? Mas é isso mesmo. Para nós é sempre honra fazer com que todos vocês participem deste culto, porque é um culto em que nós ofertamos para a glória de Deus. Muito importante para a vida de cada um de nós. Vamos cantar mais um hino? O hino de número 455. Então, vamos cantar o hino de número 455. Quem tem salmo, por favor? Vamos nós fazer essa cantadoria. É o hino de número 455. Tem aí os salmozinhos? Tem aí? Vamos lá. Já? É tempo, o mestre está chamando já, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Marchar assim avante, marchar assim erguendo o peitão real avante, sim avante, unidos e sempre ao avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o vosso coração.
das nações pagãs que vêm, atravessando imenso mar, e já, levando as novas com amor, sem esquecer também aquilo que semeia. Marchar-se avante, marchar-se erguendo, perdão real avante, sim avante, unido e firme sempre ao avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executar, entoai louvores altos avançar. Desperta a igreja, o teu poder exerce a fazer, a todos Cristo conhecer, a tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar-se avante, marchar-se erguendo, perdão real avante, sim avante, unido e firme sempre ao avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executar, entoai louvores altos avançar. Igreja alerta, o dia prometido vem clamar, o Salvador será, por toda parte, o bem amado Redentor, eterna glória e honra, quando será. Marchar-se avante, marchar-se erguendo, perdão real avante, sim avante, unidos firme sempre ao avançar. Glória, glória, canta a imensa multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executar, entoai louvores altos avançar. Muito bem. Agora eu quero aqui agora eu quero saber se alguém que deseja manifestar a respeito dessa história, que são os 40 mil anos da Igreja Evangélica Congregacional. Se alguém que deseja dar uma palavra, um testemunho, o que foi ou o que é a Igreja Congregacional nesses 40 mil anos de existência, de que maneira ela pode ter influenciado, levando você a pensar, refletir e a ratificar o que diz o Salmo 133, quando diz: quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Porque nós temos aqui agora alguns vídeos que nós vamos passar, ok? Mostrando um pouco do que é a nossa história.
Tivemos um problema em que houve força maior, não vamos poder apresentar aqui as manifestações de vídeo que estavam sendo programadas. Bom, dando então continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar um pouco mais do que são os 48 anos da Igreja Evangélica Congregacional. Claro que nós já cantamos até cantamos aqui essa história que começou lá na Rocha Batisteira, no Marcos Domingos, lá com o pastor Adenildo, hoje de Recife, e logo após foi adquirido esse terreno aqui, e a partir daí a igreja, que ontem o pastor Rico Peterson se referiu como se fosse a igreja sede, aqui nós posicionamos. Se a partir daqui saíram então, hoje, as igrejas, podemos dizer, campos missionários e congregações. Hoje nós temos Capitão Poço. Hoje nós temos Paragominas, daqui a pouco eu já me referi. Hoje nós temos Marabá, como também eu me referi também. Certo? E tantos outros trabalhos relacionados à igreja congregacional que hoje existem apoiados por outras denominações. E assim nós crescemos. E assim nós evoluímos. E assim nós chegamos a quase 50 anos de existência, informando que a Igreja Evangélica Congregacional no Brasil tem muito mais do que isso. Ela já é, digamos assim, 200 não, ela já é centenária já. Então a igreja hoje, ela faz parte, como eu já afirmei, vou apenas reafirmar, ela hoje, ela faz parte da história da sociedade brasileira. Para aqueles que não conhecem, hoje, talvez nos livros de história do Brasil, quando nós estudamos na nossa escola, não se refere, digamos, a esses contextos, assim como quando nós estudamos a nossa história antiga, ela pouco se refere ao que a Bíblia representa na vida de cada um de nós, mas também se refere ao contexto da história que nós passamos. Como, por exemplo, nós estamos estudando Romanos, a carta aos Romanos, e a gente vai ver que muita similaridade há entre o acontecimento da época, você lembra, Roma, Pompeia, Nero, Júlio César, a gente estuda na história, e a gente vê muita semelhança que há nas escrituras e no contexto da época. Assim, da mesma maneira, foi atravessado o tempo, a Igreja Evangélica Congregacional, certamente com o que nós temos hoje na nossa história do Brasil. Os primórdios, os precursores de direitos sociais adquiridos pelos cidadãos partiram naquela época dos nobres da Igreja Evangélica Congregacional. Quando se pensava muito na abolição da escravatura, como nós estudamos no livro hoje, como precursor disso aí, a igreja teve uma importância muito grande. Dr. Robert Kelly, que era um médico de Toledo, exerceu muita influência para que fosse quebrada a resistência dos senhores da época, senhores donos de escravos, donos de fazendas, que não tinham escravos. Ele determinou então: você quer participar dos nossos sermões, das nossas igrejas? Não tenho mais de 3 escravos. E a nossa amiga Princesa Isabel ouviu tudo aquilo.
atenta ao que estava acontecendo. Quando as senhoras não podiam sair acompanhadas dos seus respectivos esposos, Sarah Kelly então propôs que as reuniões fossem apenas de senhoras. Pode sim. Como é quando o doutor Robin Kelly, e conversando naturalmente com vamos amar, vamos deixar, vamos amenizar. Pronto, a partir daí as senhoras começaram a ganhar a liberdade de poder se locomover sozinhas sem que houvesse a preocupação. Aliás, a obrigação de estarem sempre acompanhadas. Vejam então o quanto a igreja foi importante no contexto social brasileiro. Vocês sabem que antigamente escravos não eram considerados pessoas por vivência da sociedade. Existiam por existir. A partir daí, eles começaram a adquirir direitos sociais. Direito a dizer que havia um nascimento. Direito a ter Deus. Isso, a história do Brasil, ela não conta nos livros. Mas vejam a importância da igreja para que hoje tivéssemos uma sociedade que nós temos, com amplos direitos e benefícios a toda e qualquer pessoa, sejam indígenas, sejam negros, sejam pardos, sejam brancos. Então, mas isto era obra da igreja? Não, isto é obra de Deus na vida das pessoas, certo? Da época que tiveram a condição de poder dizer: nós vamos trabalhar para que tenhamos uma sociedade melhor e liberta para Cristo. A partir daí nós avançamos, e hoje nós temos a liberdade que nós temos. Hoje nós temos a igreja que nós temos. Então, a importância de termos hoje essa miscigenação que hoje não temos. Hoje, quem estuda nos livros, nós temos o quê? Hoje nós temos os brancos, negros, mulatos. Quem pode me dizer aí, estudantes? Vamos lá. Cafusos. Negros. Mamelucos. Por quê? Porque nós, quando colonizados aqui, fizemos esta mistura de raças. E para que nós sabemos hoje, nós temos o considerado dia da raça. Não é? Vocês sabem que dia é esse dia da raça? É o dia esse não faltou essa aula. Bom dia. Dia 5 de setembro é considerado o dia da raça. Então, vejam a importância da igreja. No contexto social brasileiro, assim como vejo a importância da igreja, da Bíblia, no cotidiano da história antiga. Venham com a gente e vocês vão ver o quanto nós aprendemos na escola bíblica dominical, trazendo para a nossa realidade a história antiga, estudando as cartas de Paulo, principalmente nas suas viagens missionárias. Muito bem. Então agora nós vamos fazer a apresentação Vamos então agora entoar mais um cântico. E este cântico nós vamos aproveitar e fazer o recolhimento das nossas ofertas. Trouxemos para a manutenção da casa do Senhor. Hino de número 302. Deixa o sol quente nascer. Nós temos ali também um amigo que chegou ainda há pouco, Juscelino e Joana. Ana também trouxe aí uma coisa também lá. Quem? A Rebeca? A Rebeca também está com a gente. Rebeca, esta aqui é a nossa família. Faça parte da nossa família, que para nós
Você é sempre bem-vindo. Então vamos então ao cântico no hino 302, deixa o sol em ti nascer. Aproveitar para fazer o recolhimento das nossas ofertas. Medo penso que o inimigo vai vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz no céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Pra gastar a tua fé no Salvador, eles não ouvem as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Querem se andando alegre para o céu, ignorando todos negros e nem sou véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Eu quero agora pedir à irmã Hilda, não a missionária Valdomira, que nos eleve a Deus com uma palavra de oração pelas ofertas recebidas. Irmã Valdomira, a palavra está com a senhora, por favor. Pai do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui junto com os irmãos, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio, Pai. Que a pessoa, Senhor, esse culto, recebendo ele, como o nosso ato na tua mãos. E também nós colocamos a oferta que foi colhida no meio do teu povo, que é para o sustento na tua casa, que haja multiplicação na vida de cada um. E esse não era contribuir, Senhor, e a haja também, e que o Senhor possa deixar abençoado para que outras vezes eles possam estar na alcança do Estado. E contribuindo, Senhor, multiplica na tua casa também, para que haja investimento na tua casa. Nos abençoa, Senhor. Nós estamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora eu entrego a palavra ao pastor, por gentileza. Graças a Deus, irmãos. Amém? Irmãos, continuemos na nossa oração pelo nosso irmão Osório, tá, irmãos? Ele ainda está enfermo. O pastor aí, Queiroz Júnior, também não pôde vir, ontem e hoje, ele está muito gripado. Tá? Ele mandou um áudio para mim hoje, pela tarde, e informando que eu poderia vir porque estava muito gripado. Então, amados, continuemos a estar orando pela vida dos nossos irmãos. Amém? Queridos, eu vou descer um pouquinho. Quero chamar aqui o irmão Justus, o irmão Alan, a irmã Edna, nesse momento. Se quiser, pode pegar um pouquinho, irmão. Pega um pouquinho para ele. Não está podendo nada direito.
Não, sim, sim. Passar. Um pouquinho para trás, só um pouquinho para trás, para a câmera pegar. Irmãos, com grande alegria, imensa alegria, irmãos. Nós vamos receber esses 3 irmãos como membros da nossa igreja. Eu quero pedir aos pastores e ao diácono que venham aqui, desçam até aqui, por favor. Os irmãos bem sabem que a igreja evangélica congregacional, ao receber também, ela tem como recebimento de membros e por jurisdição ou por carta, né? E quando não há carta, a por jurisdição. Esses 3 irmãos estão sendo recebidos por jurisdição. Nós temos acompanhado a vida deles, tem vindo a graça do Senhor. Eu vou fazer algumas perguntas para eles, para que eles possam estar cientes, não é verdade? Porque, irmãos, assim como nós somos matriculados em algum curso e temos que estar ali presentes, assim a igreja tem também os seus regimentos internos e estatutos. Por isso, vocês têm deveres, têm direitos também. E a partir de hoje, eles vão ter esses direitos e deveres. Vocês estão dispostos a ser realmente membros da Igreja Evangélica Coração de Belém? Sim? Vocês sabem muito bem que vocês foram fiéis às suas igrejas de origem? Estão realmente de acordo? Eles estão vivos e vão ter a mesma fidelidade com a igreja de origem? Sim? Vocês sabem muito bem, se um de vocês pecarem, a igreja tem como discipliná-los, que é também um direito da igreja. Nós temos esse dever também de estar realmente aplicando a disciplina, quando for necessário. Vocês estão de acordo com as regras congregacionais? Diante do Senhor, vocês, irmãos da igreja de Deus, eu peço à igreja que se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Por favor, Deus. Isso. Vocês gostam para lá? Isso. Vou pedir os pastores também que levantem suas mãos, que estiver orando, e depois nós vamos cumprimentá-los. Amém? Senhor, graça nós te damos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque hoje é dia de festa, Senhor. Porque o 48º aniversário da tua casa, Senhor, estamos recebendo esses irmãos valorosos, queridos, especiais diante do Senhor, ó Pai. Diante da sua amada igreja, ó Deus, que tem assistido, Senhor, as suas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida da Edna, ó Deus, a vida do Alan, do Justo, ó Deus. Ó Deus, obrigado, porque são irmãos, ó Deus, a qual podemos contar, irmãos que sempre nos apoiam a tua causa, Senhor. Louvado e agradecido é o teu nome, Pai. E com grande alegria, Deus, nós recebemos, como ministro da palavra do Senhor, pastor desta igreja, Senhor, nós recebemos esses irmãos por rol de membros da nossa igreja, ó Pai. Que eles sejam, ó Deus, fiéis ao Senhor, primeiramente, fiéis, Senhor, à igreja, a qual eles agora são membros, ó Deus, tem todos os direitos e deveres, ó Pai. Por isso, ó Deus, o Senhor está abençoando, ó Deus, o tempo que estarão conosco, ó Deus, abençoando as suas vidas, suas famílias, ó Deus, e seus ministérios. Assim, ó Deus, nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, irmãos? Obrigado, irmãos. Depois a igreja estará cumprimentando cada um deles. Amém, irmãos? Irmãos, eu não preciso nem apresentar esse pregador. Assim como ele faz comigo lá na igreja deles, não precisa ser apresentado mais não, porque assim como ele diz que a gente troca a figurinha, né? Eu prego na igreja dele, ele prega aqui. Então, tem também a nossa igreja também, né? É da IBMA, um grande amigo meu, os irmãos sabem muito bem, eu tenho um carinho muito especial por ele, nosso irmão e pastor, Moacir, é um grande amigo meu, irmãos. Vamos orar, para que Deus possa abençoar. Vou pedir para o pastor Joel estiver orando nesse momento, para que possa estar realmente sendo ungido do Senhor. Pai querido, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui louvando e exaltando o teu nome, Pai, recebe nosso louvor e adoração. E queremos nesse momento pedir que esteja abençoando, usando e capacitando o teu servo, Pai, pastor Moacir, para que ele seja teu instrumento, para transmitir a tua palavra, Pai. Assim, ó Deus, nos abençoa, usa, para a glória do teu nome, fala do nosso coração sobre o teu Santo Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Marcos, é muita alegria, é uma honra estar aqui mais uma vez em um dia de comemoração, 48 anos, é isso? 48 anos, pastor Ronaldo. 48 anos não são 48 dias, 48 anos já temos uma grande história para contar. E, meus amados, ver-lhes aqui nessa noite é saber que cada um de vocês, de alguma forma, faz parte dessa história, E, meus amados, só quem tem história é que pode, meus amados, contar alguma coisa sobre uma vida, não é verdade? A irmã Valdomira, na sua oração, ela falou assim: hoje nós agradecemos essa oportunidade. Hoje o que nós estamos tendo aqui, meus amados, é uma oportunidade. Todos vocês, do mais moço nesse lugar ao mais idoso, estamos tendo uma oportunidade, uma grande oportunidade de exaltar, de engrandecer e glorificar ao nome de Jesus, que pode mudar a história da tua vida, a história da tua família, porque, meus amados, tudo o que nós precisamos está nele. Quem, meus amados, aqui está passando necessidade financeira? Quem aqui está passando necessidade em relação à sua saúde? Quem aqui está com problema de relacionamento com os seus pais, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa? Amados, são coisas, meus amados, são pessoas. O que nós precisamos buscar em primeiro lugar, meus amados, é a pessoa de Jesus. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É consequência de uma busca em primeiro lugar, meus amados, pelo reino de Deus. Amém? Nesses 48 anos de história, pastor, daqui a 2 anos, a gente vai estar vindo aqui para comemorar o jubileu de ouro dessa igreja, Nós, meus amados, lá da IBMA, ano passado nós fizemos 50 anos de igreja aqui em Belém, e eu sou pastor de uma congregação que está ficando maior de idade esse ano, 18 anos. E, meus amados, tem sido motivo de muita alegria sempre é esse Deus maravilhoso. E nesses 48 anos de história, essa igreja não existiria mais se porventura, meus amados, todos os propósitos e todos os desígnios de Deus já tivessem sido completados através dessa obra. Então, a manutenção dessa obra, a manutenção da igreja evangélica congregacional aqui em Belém, ainda existe. É porque, meus amados, ainda tem bênçãos para chegar nesse lugar. Você crê nisso? Ainda tem milagres da parte de Deus para acontecer na vida de pessoas aqui nesse lugar. Amém? Tem vidas para serem grandes, meus amados, almas para serem salvas. E vocês, meus amados, serão instrumentos de Deus
Para, meus amados, essas vidas, meus amados, sejam atraídas por Deus pelo poder que há na pregação, na exposição do seu santo evangelho. E para esse momento, meus amados, eu convido a igreja a ficar de pé e abrir suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Vai achando, vai dando amém, meu irmão. Eu me situar. O irmão estiver demorando muito, você fala assim, misericórdia, irmão. Amém? Estão comigo? Gênesis capítulo 22. Vamos ler, meus amados. Quem é aqui na igreja, meus amados? Pode ser bem sincero, hein? Esse ano nós estamos em que mês? Mês de julho. Vamos ser sinceros. Quem até hoje, meus amados, no dia 10, dia 10 hoje? Dia 9 de julho, ainda não leu nenhum capítulo inteiro da Bíblia, olha, nós chamamos assim, não tenha vergonha, meus amados. Não leu nenhum capítulo. Não leu nenhum capítulo? Então hoje é uma oportunidade, pastor. Hoje nós vamos ler o capítulo inteiro, né? Então todo mundo hoje vai ficar, meus amados, livre desse peso de não ter lido nenhum capítulo da Bíblia. E diz assim, meus amados, a palavra de Deus. O que aconteceu depois destas coisas? Que Deus provou Abraão e disse a Abraão, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e levou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Repita comigo, voltaremos. Voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, aqui estou, meu filho. E ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho, e o anjo do Senhor chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele lhe disse, aqui estou. E o anjo disse, não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negares a mim, teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu a oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová-Jiré, como se diz até este dia, no monte do Senhor ele será visto. Primeiramente, até Senhor Deus Pai, estamos, Senhor Jesus, diante da tua poderosa palavra, Senhor Deus. E oramos, Senhor Deus, e clamamos a Ti, para que o mesmo Espírito Santo que inspirou, Senhor Jesus, essa palavra, seja o mesmo Espírito Santo presente nesse lugar, nessa noite. Para se fazer, Senhor Jesus, verdadeiramente, Senhor Deus, manifestar na nossa vida aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, para continuar, para que teu nome seja exaltado e agradecido, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Dê glória a Deus. E antes de se assentar, se você não fez, faça agora. Dê a paz do Senhor para quem está próximo de você. Dê uma boa noite para essa pessoa. Já vai dispensando uma palavra de bênção sobre a vida dela.
aqueça os nossos corações. Aleluia! Você pode se assentar, meus amados. Amém? Amados, o nome, meus amados, é algo que nos dá uma identidade. Todos nós que estamos aqui reunidos temos um nome, amém? O irmão, meus amados, quando estava aqui à frente, ele citava os irmãos que ele conhecia pelo nome, não é verdade? Chamou, a irmã para fazer a oração, chamou a outra irmã para fazer o ofertório, e o nome é assim, né? Ele nos caracteriza, né? Ele nos dá uma identidade. E os nomes, meus amados, os muitos nomes que Deus mesmo escolheu para que ele fosse conhecido, para que, meus amados, fosse algo que pertencesse ao seu caráter, à sua pessoa. E, meus amados, nesse momento de Gênesis 22, é a primeira vez na Bíblia, meus amados, em que Deus ele passa a ser conhecido como Jeová Jireh. Vocês sabem, meus amados, o que é que significa Jeová Jireh? Bem, meus amados, o que é que significa? Deus proverá. Amados, mas é muito interessante que quando, meus amados, a gente vai buscar esse termozinho lá no original, a gente percebe muitas vezes que esse significado ele aumenta, né? Ele se torna mais robusto. E, meus amados, quando a gente vai observar esse termo, lá, meus amados, no original, lá na sua essência, a gente observa, meus amados, que ele tem um sentido assim, ó, o Senhor está vendo. Amados, quem aqui nessa noite, meus amados, está passando uma dificuldade muito grande na sua vida? Levante a sua mão, pastor, eu estou aqui pela graça de Deus. Você pode levantar a sua mão assim, pastor, eu estou passando uma situação complicadíssima, né? Todos nós, meus amados, estamos passando alguma coisa que nós precisamos melhorar. Se nós formos estender essa pergunta e falar assim, ó, quem aqui nessa noite reunido está tendo algum problema na sua vida familiar, pessoal, empregatícia, a gente vai fazer uma aula, né, pastor? Quem está passando por algum problema? Todos nós estamos. Mas uma coisa, meus amados, nós precisamos ter a certeza e a convicção nessa noite é de que Deus está vendo. Por mais, meus amados, que algumas pessoas ao nosso redor não se importem, por mais, meus amados, que algumas pessoas que nós gostaríamos que tivessem, meus amados, nos ajudando, não está. Mas você precisa crer e confiar que Ele está vendo. E para ilustrar, meus amados, esse poderoso nome, meus amados, de Deus, conhecido, meus amados, nesse momento como Jeová Jireh, o Deus, meus amados, que provê. Isso, meus amados, deve ser aplicado na nossa vida. Hoje em dia, meus amados, esse significado, essa questão, meus amados, de Deus proverá, ficou, meus amados, um pouco batida, por conta, meus amados, daquilo que está se oferecendo em relação à pessoa de Deus. Chamando, meus amados, pessoas para servir a Deus, e a partir daquele momento, meus amados, elas irão receber alguma coisa, serão melhores na sua vida financeira. Quem não era casado vai arrumar um casamento, quem não tinha dinheiro vai ter dinheiro, quem não tinha emprego vai ter dinheiro. Amados, tudo isso é bom, tudo isso, meus amados, é bênção, mas, meus amados, a gente não pode prometer aquilo que Deus não prometeu. Uma coisa, meus amados, é certa, meus amados, é que Deus está vendo as nossas dificuldades. E Ele, meus amados, fez uma promessa para aqueles que o seguem, é que Ele estaria conosco. Hoje, meus amados, apenas todos os dias da nossa vida. E essa promessa se estende, olha só, meus amados, o quanto nós somos abençoados. É que o necessário para que a gente sobreviva, Ele, meus amados, mesmo provê. Quem aqui, meus amados, fez pelo menos uma refeição hoje, levante a sua mão. Uma refeição. Quem aqui, meus amados, nessa noite fez 2 refeições até essa hora da noite? Estamos, meus amados, 8 horas da noite. Quem aqui tomou café e almoçou pelo menos? Dê glória a Deus e aleluia. Milhões de pessoas, meus amados, nesse mundo, meus amados, não fizeram ainda a sua primeira refeição. Se nós, meus amados, estivéssemos pregando, meus amados, numa igreja, meus amados, na África, se nós, meus amados, estivéssemos pregando, meus amados, em uma missão que a nossa igreja, meus amados, está tendo na Índia, nós, meus amados, ficaríamos, meus amados, profundamente, meus amados, abismados. Se nós fizéssemos essa pergunta, meus amados, muitas pessoas levantariam a sua mão: pastor, eu ainda não fiz nenhuma refeição no dia de hoje. Mas nossos olhos, meus amados, eles estão voltados, meus amados, para coisas grandes demais, e a gente se esquece de render a glória que é devida pelas pequenas coisas. Aliás, são as coisas mais simples que, quando nos são tiradas, elas fazem as maiores faltas. Amados,
Minha vida, meus amados, ficou mais próxima do pastor Ronaldo, do pastor dessa igreja. Não foi por causa, meus amados, de momentos alegres. Foi por causa do sofrimento. O sofrimento, meus amados, da vida do crente, ele tem esse poder pedagógico. Ele nos aproxima. Ele, meus amados, traz pessoas para próximo de nós, que muitas vezes nós nem, meus amados, contaríamos com ela. E de repente, meus amados, esse é o enviado de Deus para ser sal, para ser luz na tua vida. E através dessas pessoas, é Deus, meus amados, manifestando a sua provisão no momento, de repente, da tua necessidade. Nós estamos, meus amados, aqui diante de uma história muito conhecida. A história, meus amados, de Abraão. Eu pergunto para vocês, como esse homem, meus amados, ele é conhecido na Bíblia? Abraão é conhecido como o pai. Amados, quando a gente lê um texto desse, a gente vai entender um pouquinho por que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Amados, como pregador, ele está preparando uma mensagem. O primeiro a ser ministrado somos nós, é verdade ou não é? Perguntas, meus amados, que aqui acontecem aqui no texto, a gente faz com a nossa vida e fala assim: será que eu fazia? Amados, e eu me fiz essa pergunta. E eu queria ver, meus amados, qual é a diferença da minha fé para a fé desse homem chamado Abraão. Amados, eu tenho 3 filhos: Ian, Isabela e Pedro. E eu fiz, meus amados, essa pergunta para mim: se no lugar de Abraão fosse o Júnior, e Deus fizesse esse chamado para entregar o Ian, para entregar a Bela, para entregar o Pedro, Júnior, tu irias? E eu meditei, pastor. E eu, por algum momento, eu tentei me enganar, falando assim: não, eu sou um crente forte, eu iria. Aí logo em seguida meu filho entrou no quarto, eu olhei assim: meu filho não. E eu, meus amados, dificilmente levaria, meus amados, um filho meu para esse sacrifício. Amados, mas quando eu estava, meus amados, evoluindo, meus amados, na preparação dessa mensagem, eu vim entender, meus amados, e eu preciso que você também, meus amados, pela parte do Espírito Santo, entenda. Porque, meus amados, não há nenhum questionamento de Abraão, desde que ele recebe, meus amados, esse chamado de Deus, para levar o seu filho, como o próprio Deus diz, o teu único filho, aquele que tu amas, o sacrifício, meus amados. A gente não percebe nenhum momento em que Abraão levanta um questionamento: por que, Deus? Por que tu me pede para levar o meu filho com outra mulher? Por que tu pede para levar o Isaac? O filho que tu prometeu, e depois de tanto tempo ele veio e agora tu me pedes. Você observa, meus amados, na leitura esse questionamento? Você não observa esse questionamento de Abraão. Você observa, meus amados, que no versículo, meus amados, 2, no texto, meus amados, que nós estamos lendo, meus amados, você tem o chamado de Deus, e no verso seguinte, meus amados, você vê Abraão levantando cedo para fazer, meus amados, o quê? A vontade de Deus ou a vontade de Abraão? A vontade de Deus. Aí eu pergunto para vocês: qual é a vontade de Deus? Quem é que conhece, meus amados, Romanos 12? Romanos 12, pastor, ele fala sobre a vontade de Deus. E ele fala como é a vontade de Deus. A vontade de Deus, meus amados, ela não é qualquer vontade. É uma vontade que é boa. Não apenas boa, ela é perfeita. Não apenas isso, mas ela é agradável. Abraão se levanta cedo para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele tinha certeza, meus amados, no seu coração, que a vontade de Deus, sendo boa, perfeita e agradável, não terminaria, meus amados, no sacrifício, meus amados, do seu filho e do seu único filho, mas que Deus ia prover algo, meus amados, para que algo, meus amados, fosse substituído. Agora eu pergunto para vocês: Abraão estava vendo em seus olhos físicos? Não. Não estava vendo, meus amados, porque quando a gente observa, Isaac também estava olhando o cenário. Isaac, pastor, olhando aquele cenário, ele diz assim: meu pai, aqui está a madeira, pai. Aqui tem fogo. Mas onde é que está o sacrifício? Meus amados, eu pergunto para vocês: qual é a resposta, meus amados, de Abraão para Isaac? Deus proverá o cordeiro para o sacrifício.
Meus amados, os olhos de Isaac, meus amados, não estavam vendo. Os olhos físicos de Abraão não estavam vendo. Mas em fé, Abraão já tinha firme convicção, a certeza de que Deus iria prover. Amados e queridos irmãos, você precisa ter a firme convicção de que por mais que você ainda não esteja vendo o escape, meus amados, para aquilo que você está passando, para a doença que porventura você está experimentando, para a dificuldade que você está atravessando, mas os teus olhos espirituais precisam ver que Deus proverá também na tua vida. Deus proverá também na tua família. Deus proverá também na tua casa. Deus, meus amados, continua provendo. Porque nós, meus amados, olhamos para esses grandes feitos do passado e a gente olha para o hoje, meus amados, e a gente acha que Deus perdeu a sua força. Acaso Deus perdeu a sua glória? Acaso, meus amados, Deus perdeu, meus amados, o seu potencial em abençoar? Não, meus amados, Ele continua sendo o mesmo Deus. A diferença, meus amados, está nos homens, a diferença está nas mulheres. Precisamos, meus amados, ser mais uma vez levantado, meus amados, e que seja desse lugar, que seja levantado mais uma vez homens e mulheres de uma fé vigorosa. De que ainda, meus amados, que os nossos olhos não estejam vendo, meus amados, mas que na fé nós podemos crer, meus amados, que Deus proverá mais uma vez. Mais uma vez. Ele irá, meus amados, fazer de novo. Ele irá, meus amados, prover de novo. E de repente, meus amados, você vai ser alvo, meus amados, dessa provisão. Alvo, meus amados, dessa preciosa bênção de Deus. Amados, caminhando aqui no texto, lá, meus amados, no verso 5 de Gênesis 22, você, meus amados, com a sua Bíblia aberta, você vai perceber, meus amados, a construção de um homem, meus amados, conhecido como pai da fé. A construção, meus amados, dessa fé fervorosa no seu coração. O verso 5 diz assim: Abraão disse a seus servos: fica aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar. E o que, meus amados? Reparem, meus amados, na fé. Abraão, meus amados, ele falou assim: e nós o quê? Ele não falou que ele ia voltar sozinho. Ele estava, meus amados, indo ele e Isaac para sacrificar. E ele, meus amados, nesse momento ele já abre a sua boca e ele diz assim: olha, eu vou, vocês me aguardem, que eu vou voltar. Não, ele diz assim: vamos lá, sacrificaremos e nós voltaremos. Amados, é hora, meus amados, de você abrir a sua boca, meu amado, meu amado. Como um homem de Deus, meus amados, diante da situação, meus amados, adversa que você está vivendo, meus amados, e começar, meus amados, a proclamar as bênçãos de Deus sobre aquela situação. Você, meus amados, que está enfermo, meus amados, e você quer ser curado, meus amados, você precisa ir ao médico. Sim, glória a Deus, aleluia. Precisa tomar um remédio, pastor, que estimula, tomar remédio, pastor, estimula, né? Tome seu remédio, glória a Deus, aleluia. Mas tem uma coisa que vem antes de tudo isso, meus amados. Consagre a sua vida a Deus, meus amados. E aí o remédio vai fazer efeito. O médico que vai aparecer na tua vida vai ser ungido e abençoado. E você vai ser um alvo, meus amados, poderoso dessa cura que virá. É assim que Deus age. Nós precisamos, meus amados, abrir a nossa boca, meus amados, e encher-la de fé. Aliás, meus amados, em Colossenses diz assim, ó: tudo aquilo que sair das vossas bocas, que saiam para edificar. E muitas vezes, meus amados, a nossa boca tem sido, meus amados, só para lamentar. Muitas vezes, meus amados, a nossa boca é um instrumento poderoso para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir propósitos. Nós estamos tendo um projeto social aqui, né, pastor? Nós temos esses jovens, né? Os jovens que estão aqui. Jovens, a palavra de Deus diz assim: eu escolhi vocês porque vocês são fracos ou fortes? Pastor, através desses jovens, muitas coisas vão voltar a acontecer aqui nesse lugar. Aquilo, meus amados, que já foi fervoroso, de repente, através da vida de vocês, floresça novamente. E essa história, meus amados, que hoje completa 48 anos, através da vida de vocês, se estenda por outros 48 anos. Amém? Glória a Deus. E é assim, meus amados, que Deus vem trabalhando. Nós iremos. Aí olha o Pai da fé. E nós voltaremos. Eu não vou voltar sozinho. Nós voltaremos. No verso 6 diz assim: e Abraão pegou a lenha da oferta queimada, colocou sobre Isaac, seu filho,
e ele tomou um fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Isaac falou para Abraão, que nós já falamos, e Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. Amados, na epístola de Tiago, ele, meus amados, diz assim sobre Abraão: e Abraão, ele foi tido como amigo de Deus, porque pela sua fé Deus o teve como justo. Olha só, meus amados, que palavra importante. Hoje, meus amados, nós falamos muito sobre justiça. E os nossos olhos, meus amados, estão vendo a justiça sendo torcida. Não é verdade? A gente vê, meus amados, pessoas sendo julgadas por um tribunal, meus amados, inteiro de raposas. Né? Tem um pastor, meus amados, que ele utiliza muito de parábolas, muito de textos, meus amados, para expor. E ele fala, meus amados, certa feita, de um papo que estava sendo julgado por um tribunal de raposas. Contra, meus amados, outra pessoa, outra parte do processo também era uma raposa. Aí tinha um papo, o pastor, e uma raposa, sendo os dois julgados. Só que o tribunal era discutido apenas de raposas. Não tinha, meus amados, a imparcialidade. Aí eu pergunto para vocês, como era que se faz justiça? Como é, meus amados, que se faz justiça quando, meus amados, os julgamentos eles são muito parciais? Amados, esse teste de Abraão, meus amados, foi um teste que de repente nenhum de nós vai passar ao longo da vida. Talvez nenhum de nós aguentaria passar por esse teste, ou se passasse, seria reprovado. Mas a palavra de Deus nos diz: e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e para cada tentação Deus também manda um escape. Para tudo, meus amados, que chega na nossa vida, meus amados, por mais difícil que seja, você pode suportar. Do contrário, meus amados, não estaria sobrevindo sobre a sua vida, mas você precisa crer que para isso que você está passando, que você está enfrentando, Deus também está mandando uma providência, Deus também está mandando escape, Deus também está mandando livramento. Amém? Glória a Deus. E Abraão, meus amados, sabia disso. Deus, conhecendo, meus amados, o coração de Abraão, o teve, meus amados, como justo de Deus, meus amados. E por isso, meus amados, olha o título. Meus amados, nós estamos falando de um título onde, meus amados, poucos homens, a gente está falando de identidade também, né? Poucos homens, pastor, o senhor conhece que tem esse título como amigo de Deus, instituído pelo próprio Deus, sendo chamado por amigo de Deus. Poucos homens. A gente conhece características de alguns homens valorosos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, né, meus amados? E alguns outros nomes, né, da Bíblia a gente percebe que Deus caracteriza, mas esse termo, amigo. Deus, meus amados, ele titula Abraão de ser um amigo. Deus o chama de amigo. Lembra de Jó? O que Deus falou a respeito de Jó? É outra coisa, meus amados. Deus está vendo a sua vida, né? Deus conhece pelo seu nome, amém? Ele conhece teu coração. Aí ele olha para Jó certa feita. E ele, na sua conversa, ele diz: conhece meu servo Jó? Quais são as características? Homem bom, homem reto, homem justo, homem que se desvia do mal. O negócio com o mal estava bem aqui, Jó já se desviava do caminho, ele chegava perto. Então, meus amados, nós estamos tendo esse homem que tem, meus amados, o privilégio de ser conhecido, meus amados, aqui como amigo de Deus, pai da fé, agora, meus amados, também amigo de Deus. Eu pergunto para você: amigo de verdade abandona outro amigo? Amados, então Abraão tinha certeza no seu coração, meus amados, que Deus não o abandonaria, porque Deus não abandona os seus amigos. Muito pelo contrário, amigos, meus amados, eles são abençoadores. Amém ou não amém? Você já foi abençoado por um amigo? O que é que diz em Provérbios? Na dificuldade, amigos que são o quê? Mais que irmãos, olha só. Então, meus amados, esse título aqui não é por acaso. É Deus, meus amados, aqui sendo um abençoador da vida, meus amados, do seu amigo Abraão. E, meus amados, a história continua. E, meus amados, a gente percebe que Abraão está caminhando. E aquele monte que Deus tinha mostrado já estava chegando perto.
E, meus amados, quando nós estamos perto de alguma coisa muito difícil, vai batendo nervoso, não é verdade? Vai batendo suador, vai batendo a aflição. E Abraão, meus amados, era amigo de Deus, era o pai da fé, mas ele era homem também. Era homem ou não era homem, ou ele era super-homem? Ele era homem também. Então, meus amados, claro, meus amados, pela condição humana de Abraão, a cada passo que ele dava, que se aproximava daquele monte, meus amados, se aproximava a hora daquele sacrifício, sem sombra de dúvidas, meus amados, a aflição, ela ia batendo, meus amados, na vida e no coração de Abraão. Amados, nós servimos a um Deus que, meus amados, todos aqueles que se achegaram diante dele na pessoa de Jesus, quase todos saíram com a sua bênção. Amém ou não amém? Amém? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher, meus amados, tinha enfermidade há muitos anos. Era o último momento em que Jesus passava naquela região. E ela tinha, meus amados, uma firme convicção que era: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela, meus amados, no meio de toda aquela dificuldade, toca nas vestes de Jesus. O que é que Jesus, meus amados, diz? Que saiu de mim virtude. E olha, meus amados, o milagre acontecendo. E instantaneamente aquela mulher foi curada. Instantaneamente, amém? Deus, meus amados, é um Deus que age, meus amados, independente das circunstâncias. Se chegou o tempo de Deus na sua vida, meus amados, assim será e vai acontecer. E o tempo da mulher do fluxo de sangue foi instantaneamente. Agindo, meus amados, ele diante de circunstâncias totalmente adversas. Mas, meus amados, ele age também quando a situação vai além das nossas circunstâncias. Além, meus amados, daquilo que a gente pode fazer, Deus, meus amados, ele continua fazendo, ele continua operando. Certa feita, meus amados, Jesus, ele estava em uma cidade chamada Naim. E, meus amados, ele estava proclamando o seu evangelho, ele estava, meus amados, no auge do seu ministério. E quando, meus amados, ele entra naquela cidade, ele está de frente com o que, meus amados? Ele se conflita, meus amados, ele está de frente com o quê? Com um contexto. Com o termo de um jovem. Em termo, meus amados, de um rapaz. A palavra de Deus, meus amados, nos diz assim: Jesus, vendo aquela viúva, ele se encheu de profunda compaixão e a consolou. Amados, quando, meus amados, Jesus, meus amados, olha para você, conhece o seu coração, sabe da dificuldade que você está passando, meus amados, Jesus também se compadece de você. Ele se enche também, meus amados, de profunda compaixão. Amados, se você, como sabe do problema de alguém, também se enche de profunda compaixão. Amém? Nós devemos nos lançar nessas misérias, meu irmão. Nós devemos ser misericordiosos. E a palavra misericórdia, ela tem a ver com isso. Se lançar na miséria do outro, se lançar na miséria do próximo. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Miseráveis homens que nós somos, pobres homens que nós somos, vários homens que nós somos, fracos. Deus, meus amados, se lança na nossa miséria e nos faz forte e mais que vencedor. É por isso que nós estamos aqui. 3 anos de pandemia. Muita pessoa boa, meus amados, se foi nesses 3 anos. Se foi. Por que você está aqui ainda, meus amados? Porque a misericórdia de Deus, meus amados, chama você. E, meus amados, nós devemos nos compadecer também. Mas muitas vezes isso é o máximo que nós vamos fazer, nos compadecer, ter compaixão. Jesus não. Não apenas ele tem compaixão, não apenas, meus amados, ele consola, mas Jesus também tem poder. Diga, Jesus tem poder. Não apenas compaixão, não apenas, meus amados, consolo, mas ele também tem poder. E nessa história, meus amados, a palavra de Deus nos diz que Jesus se aproxima daquele caixão. Ele dá uma ordem, meus amados, para aquele morto: se levanta. Ah, meus amados, isso é poderoso. Meus amados, se eu estivesse segurando aquele caixão naquele dia, certamente eu teria soltado. Certamente, meus amados, eu ficaria espantado, pastor.
Largaria aquele caixão e aquele jovem, meus amados, não mais morto, mas vivo, certamente ele cairia. Aquele jovem, meus amados, que outrora estava morto, pela palavra do Criador, meus amados, ele se levanta, se senta e fala. Jesus, meus amados, é um Deus. Jesus, meus amados, Filho de Deus. Ele, meus amados, pelo poder da sua palavra, ele age, meus amados, até mesmo além das circunstâncias. Quando, meus amados, já não tinha mais jeito, quando já não tinha mais respiração, quando já não tinha mais batidas no coração, meus amados, mas pelo poder da palavra de Jesus, meus amados, ele ressuscitou. Basta uma palavra de Jesus na tua vida e tudo muda. Basta uma palavra de Jesus na vida do teu filho, na vida da tua filha. Basta uma palavra de Jesus na direção da tua família. Basta uma palavra de Jesus para essa igreja e todas as circunstâncias mudarão. Porque Deus é um Deus que age além das circunstâncias. Glória a Deus! Aleluia! E Abraão, meus amados, ele tinha isso no seu coração. Por isso, meus amados, ele foi alvo desse milagre, meus amados, extraordinário. Por isso, meus amados, ele tem sentido. Por isso, meus amados, nós estamos aqui hoje, meus amados, e nós estamos na nossa mente, meus amados, sendo fortalecidos na fé, pela história, meus amados, desse homem. Por fim, meus amados, já caminhando, meus amados, para o final. Nesse, meus amados, último momento, em que ele, meus amados, já está naquele monte, no momento, meus amados, em que ele já amarrou seu filho, no momento, meus amados, em que ele se prepara para sacrificar, eu pergunto para vocês, até esse momento, já tinha outra oferta? Já tinha cordeiro? Só tinha o que, meus amados? Só tinha lenha, tinha fogo e tinha Isaac. Isaac, meus amados, e Abraão, meus amados, a gente não observa variação. A gente não observa, meus amados, uma cena de filme em Abraão. Ele pegando a faca e indo em câmera lenta, assim, pastor, olha. Aí ele olhava para o lado, ele levantou e ele já ia executar. Amados, tem uma coisa que você, meus amados, e eu precisamos entender. Uma coisa chamada tempo de Deus. Tempo de Deus. Muitas vezes, meus amados, nós não entendemos. Aliás, na maioria das vezes nós não entendemos. Nós estamos, meus amados, aqui, e nós somos e nós estamos nessa geração que tudo soa com um tom de urgente. Nós queremos tudo para ontem, tudo, meus amados, para agora. Nós vamos, meus amados, para comer em um restaurante e quando a comida demora mais de 15, 30 minutos, a ansiedade já começa a bater. Aí a gente fala assim, eu poderia ter ido lá no Mac, né, porque lá no Mac é drive-thru e lá sai mais rápido. A gente quer um fast food. Aí a gente quer a mesma coisa para a nossa vida espiritual. A gente quer um fast food espiritual. A gente quer uma bênção, mas a gente quer para hoje, e quer para agora. Amados, 48 anos, né, pastor? E eu estava lendo alguma coisa sobre a congregacional, e ela começou no Rio de Janeiro, né, salvo engano, né, há 110 anos, né? Amados, e algo, meus amados, tremendo. São filhos, meus amados, lá dos puritanos, né? A pessoa de John Wycliffe, né, que a gente tem muitos livros valorosos de muitos outros puritanos. Amados, e aquilo que começou, meus amados, a arder lá no coração daqueles homens, meus amados, hoje se estende, meus amados, há 48 anos aqui nesse lugar. Uma semente, pastor, que foi plantada lá no século XIV, né? E nós, meus amados, olha só, 7 séculos depois, meus amados, dando continuidade nessa história. Você, meus amados, fazendo parte de algo que começou lá atrás. Agora eu pergunto para vocês, algumas pessoas morreram, pastor, por essa causa. Aí a gente estende a pergunta para vocês estão dispostos a morrer por essa causa? Você fala, não, pastor, eu estou disposto a vir domingo aqui, mas morrer, você vai querer mais. Né? Mas a palavra de Deus nos diz assim, né, meus amados? Que é melhor o quê?
Pastor, eu não quero sacrificar não. Então o que é que a gente tem que fazer? Obedecer. Né? O que é que Samuel diz, meus amados, lá para Saul? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, meus amados, aqui, meus amados, um tempo para que você seja obediente a Deus. E a obediência, meus amados, eu pergunto para vocês, ela atrai bênção ou ela afasta a bênção? A obediência, meus amados, ela atrai bênçãos para a gente. Quanto a desobediência, meus amados, atrai opróbrios para a nossa vida. Amados, é no obedecer que verdadeiramente, meus amados, você vai ver o extraordinário de Deus acontecendo na tua vida. Você, meus amados, quer ser abençoado, mas meus amados, um tempo para que você seja abençoado. Olha só, meus amados, a importância disso para a nossa vida. Você acha que para aquilo que você precisa, você falou que você precisa de alguma coisa, não foi? Aquilo que você precisa na sua vida. Quanto tempo você acha que Deus precisa se preparar para entregar aquilo que você falou que você precisa? Deus precisa de quanto tempo? Amados, eu sirvo um Deus que a palavra de Deus diz assim, Deus traz à existência coisas que não existem. Deus não precisa de tempo para preparar a tua bênção. É você que precisa, meus amados, de um tempo para se preparar, para receber algo da parte de Deus. Da parte de Deus, meus amados, Ele já está pronto, Ele é perfeito. E muitas vezes, meus amados, você não recebe porque não é isso que você precisa, não é isso que você necessita, que se chegar na tua vida, meus amados, de repente não será bênção, mas será qualquer outra coisa. De repente, meus amados, não é o tempo de Deus para aquilo, meus amados, que você está pedindo, que você está clamando. Mas uma coisa é certa, meus amados, é tempo, meus amados, para você esperar nesse tempo. É tempo, meus amados, para você orar mais. É tempo, meus amados, para você fazer novos votos, para você fazer novos propósitos, para você, meus amados, estar nesse tempo de preparação e de repente, vem, meus amados, a tua bênção. Como, meus amados, uma chuva seródia, como, meus amados, uma chuva que ninguém esperava, meus amados, e de repente ela vem. Algo, meus amados, pequeno já começou a acontecer na tua vida. Não despreze os pequenos começos. Certa feita, meus amados, Elias mandou, meus amados, alguém olhar, veja lá no horizonte, vê se tem chuva. O homem foi e voltou, meus amados, diversas vezes, não foi nada, não vem chuva, mas de repente, meus amados, o homem olha e ele vê, meus amados, lá ao longe, é apenas uma nuvem, uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão fechada. E Elias diz, pois se prepare, porque vem muita chuva. Amados, é algo pequeno, de repente, que você está experimentando, mas de repente, meus amados, vem um grande derramar de Deus na tua vida. Mas você precisa, meus amados, crer. Você precisa orar. Você precisa, meus amados, se fortalecer. E você, meus amados, não tem outra forma para fazer isso, meus amados, a não ser buscar a face de Deus. Até que nós encontremos. Todas as vezes, meus amados, que nós vemos anjos nas regiões celestes, meus amados, uma visão de um profeta das regiões celestiais, aqueles homens viram algo, meus amados, que fizeram, eles falaram o quê? Santo, santo, santo. Eu pergunto para vocês, o que é que esses homens viram, pastor? Porque quando eles olharam, pastor, eles falaram isso quase que espontaneamente. O que é que os olhos dos anjos veem e fazem eles dizerem santo? Nós precisamos de uma visão dessa glória de Deus. Uma visão que um dia, meus amados, um homem chamado Isaías teve. Isaías, meus amados, era um homem que levava a sua vida normal, sua vida ministerial normal. Até os 5 primeiros capítulos, meus amados, a gente observa a vida de Isaías assim. Uma vida interessante, uma vida já profetizando, mas uma vida, meus amados, no natural, fazendo as coisas de forma rotineira. De repente, meus amados, no capítulo 6 de Isaías, meus amados, uma visão da glória de Deus. E a vida de Isaías mudou. Precisamos de uma visão dessa glória de Deus mais uma vez, igreja evangélica congregacional. Uma visão da glória de Deus na sua vida, na sua família, nos seus filhos, nas suas filhas, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, para que verdadeiramente, meus amados,
haja outros tempos nesse lugar, para ser cheio novamente do Espírito Santo e que a sua vida seja usada como um instrumento poderoso na sua mão, na mão de Deus. Um instrumento esse, meus amados, que Abraão foi. Eu gostaria que os amados ficassem de pé para que a gente terminasse. Lembra do tempo de Deus? Lembra do tempo de Deus que eu estou falando, meus amados? O tempo de Deus. Durante, meus amados, essa caminhada, Abraão, meus amados, certamente estava esperando a voz de Deus, falando: Abraão, eu já conheço teu coração, tá bom, só até aí, tá bom, volta para tua casa. Já tá bom até aí, volta. Na hora que o cara amarrou o menino lá na pedra do sacrifício, não, já tá bom, eu sei que tu me ama, eu sei que tu me serve, eu sei que tu me obedece, não. Mas o tempo de Deus, meus amados, para esse momento da vida de Abraão, foi, meus amados, até ele amarrar o menino, até, meus amados, ele pegar a faca, até ele levantar a faca, e ele levando a faca na direção do menino para imolar. Eis que a voz do anjo veio. No último minuto, no último momento, naquela fração de segundo, e Deus é especialista, meus amados, em abençoar, meus amados, quando a gente não aguenta mais. Amados, se você ainda está de pé, é porque, meus amados, ainda não chegou o fim. A última palavra, amados, da sua vida não virá da boca de homem, não virá da boca de médicos, não virá da boca de advogados, não virá, meus amados, da boca de juízes. O último momento, a última palavra da tua vida, ela virá da boca de Deus. No último momento, não, Abraão, não leve a faca até aquele menino, porque eu sei que tu me ama, eu sei que tu me temes, eu sei que tu crês em mim. Amados e queridos irmãos, estamos aqui nessa noite, meus amados, reunidos, para que você creia, meus amados, que não é o fim. Não é o fim. Não é o fim, pastor, dessa igreja. Não é o fim, pastor, creia, não é o fim. Deus, meus amados, nos trouxe até aqui. Vocês estão aqui até agora, meus amados, porque vocês ainda têm história a contar. Você ainda tem dias, meus amados, a ser acrescidos aqui nesse lugar. E há, meus amados, um novo mover, Espírito Santo de Deus, um novo soprar. Sopra o Espírito Santo nesses corações, para que haja, Senhor Deus, um novo tempo nessas vidas. Sopra o Espírito Santo de Deus nessas famílias, para que elas nunca mais sejam as mesmas. Sopra o Espírito de Deus na vida dos pastores desse lugar, para que sejam usados, Deus, como teus instrumentos poderosos das tuas mãos. Ficados, Senhor Jesus, nesse lugar, firmados na rocha firme, que é, Senhor Jesus, o teu Evangelho. Ó Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar, sopra nessa casa, sopra nessas vidas, para que haja, Senhor Jesus, novamente, Senhor Deus, um experimentar, não apenas do natural, mas do teu sobrenatural. Eu quero orar com você, meus amados. Senhor Deus, Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor Jesus. Nossos corações, meu Deus, ainda queimam por Ti. E se há, Senhor Jesus, ainda uma brasa, Senhor Deus, acesa nesses corações, a Tua palavra de Deus nos diz que Tu não apaga o pavio que fumega e não quebra, Senhor Deus, e não esmaga a cana quebrada. Faz, Senhor Jesus, dessas brasas queimar, Senhor Jesus, um poderoso fogo, Senhor Jesus, aquecendo novamente os nossos corações, Senhor Deus. Fazendo, Senhor Jesus, novamente, Senhor Deus, algo grandioso, Senhor Deus, e extraordinário, usando, Senhor Jesus, essa obra. Nesse aniversário, Senhor Deus, de 48 anos dessa igreja, Senhor Deus, desse lugar, orações já foram ouvidas, situações, Senhor Jesus, colocadas diante do teu altar nesse lugar, nessa casa, chegaram até o teu alto sublime trono, e daí, Senhor Jesus, Tu dispensou um milagre, Tu dispensou uma bênção, Tu dispensou uma provisão, Senhor Deus. E que haja, Senhor Jesus, novamente, Senhor Jesus, essa fé. A mesma fé, Senhor Jesus, que foi movida no coração de Abraão, que seja movida, Senhor Deus, no coração do Ronaldo, no coração do Jus, no coração da Valdomia, no coração do Osório, no coração do Joel, no coração da Guiomar, no coração dos jovens que estão aqui nessa noite, no coração daquelas pessoas que plantam os pés nessa casa. Saibam que aqui nesse lugar há um Deus forte, um
Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que age, que nunca falha e que nunca falhou, para que o nome seja exaltado e engrandecido no poder que há em um único nome, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, você pode dizer amém e dar glória a Deus. Aleluia. Estamos chegando, podem assentar. Estamos chegando ao final de mais um culto, agradecendo a mensagem, a bela mensagem do pastor Moacir. Já convidado a vir outras vezes, porque compartilhar desta família é compartilhar momentos gloriosos da presença de Deus. Agradecer ao Gás, agradecer a dona Nazaré, ao Juscelino, ao João, agradecer aos irmãos Paragominos, agradecer aos meninos do Poder Policial que estiveram conosco nesses 2 dias e agradecer a todos quantos aqui puderam estar nesses 2 dias participando destes momentos maravilhosos e fazer coro, ser uníssono com os demais membros da igreja e dizer igual às vezes as portas estão abertas, somos a nossa família aqui, recebendo vocês sempre de braços abertos e sempre pensando naquilo que o Senhor nos diz no Salmo 133. Bom e agradável estar sempre unidos, sempre para a glória do Senhor. Queremos então avisar que na quarta-feira teremos o nosso culto de oração, no domingo teremos a nossa escola dominical. Venham aprender conosco, estamos estudando a carta de Romanos. Estamos fazendo uma viagem pela história antiga da carta de Romanos, por este mundo que nós conhecemos através da nossa história. Ficamos de pé para a gente cantar o hino de encerramento. É o hino de número 650. Acho que estiverem aí no. Então nós vamos cantar o hino de número 621. O hino que envelheceu 650 é 621. Graças pelo aniversário. Cadê o tocador? Tocador? Por gentileza, tocador. Aqui o ensaiar os acordes para o hino do número 621. Se tiver o nosso salmozinho, você tem que acompanhar, por gentileza. Já tocador, a gente começa aí, você vai ouvir. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guardar do seu divino amor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus de graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozar de proteção, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus de graças dai. Do coração que sente as bênçãos do Senhor, um canto alegre ardente espalha o seu louvor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano
Assembleia Especial de Emergência, a partir das 19. Então, nós mesmos estamos convocados. Agora o pastor Joel vai fazer a oração final e dar a bênção. Pastor Joel, por favor. Oremos. Graças rendemos, ó Deus. Graças rendemos pelo teu amor, pelo teu cuidado com nós. E queremos pedir, Senhor, derrama a tua bênção sobre cada um que está aqui, louvando, adorando, já que foi cego, debaixo da tua proteção. Falando aos nossos corações, para que, ó Deus, a cada dia haja essa fé que houve em Abraão também em nós. Uma fé que nos leve à obediência, a crer, a depender, a fazer, Senhor, aquilo que te agrada. Nunca, Senhor, duvidando do teu poder, nunca duvidando de que, acima de tudo, tu és soberano e nunca perde o controle de nada. Ó Deus querido, louvado e exaltado seja o teu nome, pelos 48 anos desta igreja, desta obra, pelos frutos, meu Pai, que se espalharam não somente pelo Pará, mas por muitos estados do nosso Brasil. Nós te exaltamos e assim recebemos nossa gratidão em nome de Jesus. Te agradeço. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja convosco, amados, hoje e sempre. Amém.